Atualmente no Brasil, a gente tem 6 biomas, e a Mata Atlântica foi a que recebeu o primeiro impacto de transformação, porque quando os primeiros colonizadores chegaram aqui na área, encontraram as comunidades indígenas que já aqui estavam, eles começaram um grande processo de degradação que não era, né, o mesmo que a gente tinha anteriormente com essas comunidades que ocupavam essa região que hoje a gente conhece como Brasil. Olá, está começando mais um episódio do 30 Minutos de Histórias, um projeto desenvolvido por estudantes da graduação e bolsistas do Programa de Educação Tutorial em História da Universidade Federal de Santa Catarina. O PET História UFSC é um grupo que desenvolve atividades voltadas para o ensino, pesquisa e extensão. E assim surge o 30 Minutos de Histórias, que busca estabelecer um diálogo entre a universidade e o público em geral. Eu me chamo Vitor Prats e eu tenho cabelo comprido, cacheado, barba, eu estou vestindo uma camiseta branca também, e eu estou situado na frente de uma estante com alguns livros e DVDs, né? A gente vai estar tratando, então, sobre o Parque do Rio Vermelho, que se situa aqui no município de Florianópolis, né? E para continuar a nossa conversa, eu vou apresentar, então, a Samira. Então, você fica à vontade para se descrever, Samira, e também para falar um pouco sobre você aqui para o episódio. Então, muito obrigada pelo convite. Me chamo Samira Perucchi Moreto. Eu sou egressa da Universidade Federal de Santa Catarina, onde fiz minha graduação, meu mestrado e o meu doutorado. Neste momento, eu me encontro na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Estou desenvolvendo meu pós-doutorado aqui e estou sentada conversando com o Vitor. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos medianos e também estou sentada num escritório com uma estante ao fundo, com alguns livros atrás da minha estante, né? Quanto à minha questão profissional, então eu sou professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, da qual atuo na graduação e na pós-graduação, e também sou professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, na qual atuo junto à linha que trabalha com história ambiental. Então, muito obrigado, Samira, pela sua presença aqui no episódio. A gente vai se direcionar as perguntas, então, já tratando do Parque do Rio Vermelho, né? Porque ele é considerado um parque estadual. E o que, afinal, isso exatamente quer dizer? É uma reserva ambiental ou tem alguma outra finalidade? Então, Victor, na realidade é importante a gente pensar um pouco no processo histórico de criação do parque, né? O parque, como a gente conhece hoje, denominado o Parque Estadual do Rio Vermelho, com a sigla PAERV, ele foi oficialmente criado em 2007. Porém, a presença desse parque, dessa unidade, dessa estação, ela é bem anterior. Então eu começo falando para vocês um pouco de como foi a fundação do parque em si. O parque ele foi fundado inicialmente pelo Decreto 2006, em 21 de setembro de 1962. Naquele momento, ele foi denominado Estação Florestal do Rio Vermelho, e a ideia de criar essa unidade, né, essa estação, ela vinha por conta de que aquela área já era uma unidade com bastante degradação. Já existia agricultura, já havia um intenso desmatamento por estar próximo de uma região urbana, e a ideia de ter-se um parque fundamentado naquela região que a gente conhece hoje, onde está localizado oficialmente o parque, era uma tentativa de fazer uma recomposição da floresta daquela área. Então, assim, o parque ele passou por diversas fases e só em 2007 que ele é denominado, como eu falei para vocês, o Parque Estadual do Rio Vermelho, da qual ele se torna uma unidade de conservação de proteção integral. O que significa isso? No ano de 2000, a gente teve uma mudança na nossa legislação que foi muito importante, que foi quando foi aprovado finalmente o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
A partir disso, foi feita uma reavaliação das unidades de conservação do Brasil para ver a necessidade dessas unidades se tornarem unidades de uso de conservação ou de preservação integral. Qual que é a diferença disso, né? As que são de proteção, preservação integral, a ideia é que a área realmente seja preservada. Já as que são unidades de apenas conservação, tem-se uma ideia que dá para ter uma interatividade entre os seres humanos, dá para ter atividades turísticas vinculadas àquela área, porque é uma área que ou é secundária ou que a degradação não é tão intensa. Pelo parque ter passado por essa grande degradação, e como a gente vai ver até uma transformação da paisagem muito intensa em função da introdução de espécies exóticas, em 2007, quando foi feito o relatório final para entrega, né, para estudo, para ver como que se encaixaria o Parque do Rio Vermelho, chegou-se à conclusão que seria importante que essa área tivesse uma proteção integral. Por quê? A degradação já era muito intensa, o restante que a gente tinha ali de área ainda preservada, precisaria ser preservada integralmente. O que é importante a gente também pensar, Vitor, é que essa área, ela faz parte da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela cobre o Brasil desde o Nordeste até o Sul, e ela tem uma grande quantidade, uma grande variedade de fitofisionomias. O que significa isso? De formações florestais e de ecossistemas que são bem diferentes, né? Porque a gente vê o que tem no Nordeste brasileiro não é a mesma formação que a gente tem, por exemplo, no oeste de Santa Catarina, da qual tem uma floresta de araucária. Porém, toda essa área, ela pertence ao mesmo bioma, que é o bioma da Mata Atlântica. Atualmente, no Brasil, a gente tem 6 biomas, e a Mata Atlântica foi a que recebeu o primeiro impacto de transformação, porque quando os primeiros colonizadores chegaram aqui na área, encontraram as comunidades indígenas que já aqui estavam, eles começaram um grande processo de degradação que não era, né, o mesmo que a gente tinha anteriormente com essas comunidades que ocupavam essa região que hoje a gente conhece como Brasil. Então, assim, essa transformação da paisagem, ela foi intensa nessa área, por ter sido também bastante antiga, comparada a outras regiões. E é também o caráter exploratório, que era muito presente nesse processo de colonização que aconteceu no Brasil por diversas levas, por diferentes motivos, mas sempre o econômico muito intrínseco a tudo isso. Samira, a presença do pino já está bastante naturalizada em Santa Catarina como um todo, apesar de ser uma espécie exótica e invasora. Aqui em Florianópolis, os pinos do Parque Estadual vieram do exterior. Como foi o processo de plantio e expansão aqui na ilha e como as pessoas próximas ao parque perceberam e percebem a presença dessa vegetação? Isso impactou nas condições de vida e no dia a dia dos moradores da região? Então, vamos lá. É importante a gente pensar numa figura-chave que responde essa questão de por que a gente tem o Pinus. Eu vou começar falando um pouco do Pinus, mas não ele enquanto um agente tão vilão, né, quanto uma espécie exótica e invasora, e sim como uma espécie conífera, que ela é nativa de diversas áreas do mundo, das quais nem sempre, quando ela é implementada, ela se torna invasora. Então é importante a gente ter essa definição em mente também. Uma espécie, ela é exótica quando ela não é endêmica daquela região, isto é, quando ela não é nativa daquela região, e ela pode se tornar invasora ou não, né? Quando a gente pensa em pinos, aqui em Santa Catarina, já ocorreram diversos estudos, principalmente pelo Instituto Horus, que vem desenvolvendo pesquisas há bastante tempo, pensando nessas espécies exóticas que ocupam grande área do Brasil, dos quais perceberam que o pinus tem se tornado invasor em alguns ecossistemas, como o que a gente viu na área do Rio Vermelho. Porém, essa nossa, né, consciência, esse entendimento, esse estudo mais aprofundado sobre a periculosidade de ter uma espécie exótica que se tornou invasora, ela aconteceu depois da década de 1980, 90, e principalmente depois dessa legislação que eu comentei com vocês anteriormente, que é a do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, que foi quando se foi feito um estudo realmente aprofundado de quais espécies foram utilizadas para esse reflorestamento, que na realidade a gente chama de reflorestamento com muitas aspas, porque reflorestar, ele incide no ato de recolocar a floresta de volta,
Isso raramente acontece quando é feito com espécie nativa, quiçá quando é feito com espécie exótica, né? Então, eu tenho utilizado a terminologia de replantio e não reflorestamento, quando a gente trata de introdução de exótica. Como eu te falei, tem uma figura-chave nesse processo, que se chama Henrique Berenhausen. Henrique Berenhausen, ele nasceu no início do século XX, e ele ficou muito preocupado, ele era morador de Florianópolis, ele ficou muito preocupado com essa área em torno do parque por conta de grande degradação e também por conta de incêndios que aconteciam nessa região. Esses incêndios, eles eram frequentes e eles acabavam destruindo plantações que tinham nos arredores e também era um perigo, né, para as comunidades que viviam próximas do parque. Por ter esse problema muito frequente, o Berinhauser ele começou a pensar em soluções para tentar fazer a recomposição florestal da região e também para fixação das dunas, porque a partir do momento que tu tira a vegetação que tem numa duna, a duna ela se torna móvel, né? Então ele começou a pensar como que poderia ter essa fixação, porque essa movimentação das dunas acabava afetando as outras espécies que estavam nos arredores do parque e a comunidade também que morava por ali. Então a ideia era uma ideia de recomposição florestal, era uma ideia que vinha atrelada à ideia de fazer algo benéfico, né, naquele momento. Então o Berenhaus começou os primeiros estudos e ele visitou uma série de lugares e ele chegou à conclusão de que poderia fazer essa implementação com coníferas. Por que a conífera foi uma espécie importante? Porque a floresta ali, a composição original do Rio Vermelho, ela faz parte de duas denominações florestais mais intensas, que é a floresta ombrófila densa, que tem a presença de coníferas, e também a vegetação de restinga, que é uma vegetação mais comum em áreas costeiras. O Berinhaus, partindo do pressuposto que já havia uma presença de coníferas na floresta que era nativa, ele começou a fazer um estudo pensando em outras coníferas, em outras espécies que poderiam fazer essa recomposição florestal. Então ele visitou diversos lugares no mundo, né? 3 deles ficaram bem marcados, porque foi de onde ele trouxe essas espécies a serem implementadas. Ele visitou São Francisco, aqui nos Estados Unidos, ele visitou a Austrália, uma região onde tem também uma série de eucaliptos nativos, e visitou também os Países Baixos, onde também tem uma outra variedade de conífera. Quando ele fez a implementação das mudas aqui, ele notou que o que realmente adaptou lá, né, aqui, como eu digo, eu estou aqui nos Estados Unidos, mas pensando aí em Florianópolis, aí no Brasil, né, ele pensou que o que poderia ser realmente valioso para ser utilizado na região do Parque do Rio Vermelho seria o Pinus ellioti ou Pinus taeda. O Pinus ellioti ele é nativo do sul dos Estados Unidos, da região da Flórida, uma região bem arenosa, com solo bastante similar à região onde foi implementado em Santa Catarina, e essa conífera já tinha passado por um processo de melhoramento genético vegetal para que ela tivesse um crescimento mais rápido. Então, só para vocês terem ideia, quando essa conífera é implementada no solo do Brasil, principalmente na região sul, onde é um solo com bastante nutriente, que era onde tinha antes a floresta da Mata Atlântica, essa conífera ela cresce de 5 a 7 vezes mais rápido do que no lugar onde ela é nativa. Então, a escolha por essa espécie, naquele momento, foi uma espécie de rápido crescimento, uma espécie que tinha possibilidade de se adaptar àquela região e uma espécie que era fácil de ser implementada porque ele já tinha, né, alguns contatos com fornecedores de mudas de pinos para serem implementados no Rio Vermelho. Samira, raramente estudamos casos de ameaças ao meio ambiente que se dão pela presença de espécies invasoras. Inclusive, muitas vezes, essas ameaças se fortalecem num discurso de reflorestamento, dando forma aos desertos verdes. Nesse sentido, como o Parque Estadual e sua história nos mostram um processo de naturalização de uma paisagem exótica? É muito interessante
assim como as outras perguntas, né. Então eu parto fazendo já aquele gancho que eu havia comentado anteriormente, dessa questão da ideia do reflorestar. A partir do momento que a gente teve um grande desmatamento, principalmente aqui na floresta de araucária e na floresta da Mata Atlântica de forma geral, né, houve-se uma premissa que precisava algo ser feito para ser remediado, né. E essa postura, ela nem sempre estava ligada com a ideia de fazer uma recomposição florestal. A ideia, muitas vezes, estava conectada com trazer matéria-prima para a indústria madeireira, que agora estava defasada com esse processo de desmatamento. Então, eu consigo enxergar aqui no estado de Santa Catarina que a gente teve situações distintas. O Parque do Rio Vermelho, ela é uma situação muito única, porque aquela região, por mais que tivesse uma ocupação de floresta, né, ela também tinha uma ocupação de restinga. O pinus foi introduzido naquela região para ser utilizado como lenhosa também, né, tinha esse propósito, mas para auxiliar nesse processo de, principalmente fixação das dunas ali da região, para além de uma recomposição florestal. Enquanto o que aconteceu nas outras regiões, principalmente na floresta de araucária, onde tem a floresta ombrófila mista, houve um desmatamento, e a partir do momento que não havia mais matéria-prima para a indústria madeireira, buscou-se uma solução para ter uma matéria-prima para ser alocada, né, de forma que viesse a suprir essa indústria, que a gente tem que colocar que era uma indústria que movimentava grandes cifras no estado de Santa Catarina no século XX. Então, aqui no Parque do Rio Vermelho teve um propósito, no restante do estado teve outro. Porém, o resultado foi o mesmo, né? A gente introduziu uma espécie invasora, e essa espécie invasora hoje é considerado um problema ambiental para todo o estado, seja na região do Parque do Rio Vermelho, seja em outras regiões onde foi implementada para esse propósito de trazer suprimento para indústria madeireira. E daí entra a questão do deserto verde. Deserto verde foi um termo cunhado para esses monocultivos florestais, dos quais a gente não encontra uma diversidade nem de árvores, nem de floresta e nem de espécies no ecossistema. Então, a partir do momento que a gente implementa o pinus, que é uma espécie exótica, esse pinus, ele se dispersa o seu pólen pelo vento, podendo ter uma polinização muito mais intensa. O pinus, como vocês sabem, quando a gente rememora eles têm uma folha muito fina, né? Uma folhinha muito fina comparada às outras espécies vegetais. Quando essa folha cai no solo, ela forma como se fosse uma rede, uma tela. O que impede que outras espécies caiam a semente no solo, porque essas sementes ficam sobrepondo as folhas do pinus, não chegando ao solo onde é necessário. Essas folhas também cobrem o solo, o que impede que algumas ervas que estavam naquele solo, elas sobrevivam, porque elas não têm mais acesso principalmente ao sol. Então essa espécie exótica se torna invasora por ter todas essas características, por ela não ter um inimigo comum aqui, e também por ela impedir ter essa inibição que a floresta nativa se recomponha. Então ela além de ser uma floresta exótica, se torna invasora. Como ela também não fornece alimentos desculpe. Como ela também não vou esperar um segundinho, peraí. Como ela também não fornece alimento para a fauna nativa, o que significa isso? A gente não tem insetos, pequenos mamíferos, roedores, que se alimentam do que é produzido do pinus, como se alimentavam esses insetos, esses animais da floresta nativa, ela se torna uma floresta estéril, que não tem esse ecossistema dinâmico como uma floresta quando ela é, principalmente aqui na Mata Atlântica, né, dinâmica com uma grande variedade de espécies. E o que acontece? Ela se torna o tal chamado deserto verde, que a gente vê uma área estérea, que não tem essa variedade endêmica, não tem essa variedade de espécies, por ser uma espécie normalmente única, né? Algumas outras se associam, mas são raras, e elas, além de tudo, elas impedem que haja essa recomposição florestal que era da floresta nativa por esses elementos que eu comentei com vocês. O que é importante a gente pensar quando a gente fala em Mata Atlântica, que a Mata Atlântica, ela se encontra na lista dos hotspot.
que significa isso? No mundo foi-se listado as espécies florestais, as áreas florestais, onde tem-se maior endemia de espécies, onde tem maior variedade de espécies. E dessas florestas, as que estão mais ameaçadas entraram nessa lista, né, que é uma lista vermelha que a gente chama, que são as florestas onde tem grande variedade, porém se encontram hoje com grande ameaça. E a floresta atlântica, onde teve a introdução dessa espécie que a gente está vendo agora, que é o Pinus, onde se encontra o Parque do Rio Vermelho, ela se encontra na lista dos hotspots no mundo. No Brasil, a gente tem dois biomas, né? Duas que estão alocadas nessa lista. Um deles é a Mata Atlântica e o outro é o Cerrado. Então, assim, esse deserto verde nada mais é do que uma contraposição dessa grande variedade da floresta que estava aqui anteriormente à introdução da espécie exótica. Florianópolis conta com diversas áreas de mata nativa e lindas paisagens naturais. Todavia, vem crescendo a pressão da especulação imobiliária e da expansão urbana desenfreada. Quais são, hoje em dia, os maiores riscos para o meio ambiente e as populações que dependem desses ecossistemas? Então, tanta coisa me fez pensar através dessa tua pergunta, né? Acho que tem tantos caminhos que a gente pode seguir através da tua pergunta, porque quando a gente tem um aumento populacional, um crescimento urbano, há necessidade de fazer uma série de planejamentos, né? Planejamento de uso do recurso hídrico, planejamento do uso do recurso natural de modo geral, assim como as áreas que devem ser preservadas, como que vão ser feitos sistemas de saneamento, como que vão ser feitos sistemas de assoreamento. Então, tem uma série de questões que, a partir do momento que a gente pensa em urbanização, a gente tem que pensar para que não hajam problemas tão crescentes como a gente vem vendo na atualidade, né? A gente vem percebendo que há um crescimento muito grande de problemas socioambientais e a gente vê a presença antrópica, isso é, dos seres humanos, atuando fortemente nisso. Tanto é que, recentemente, há um consenso de que realmente há uma nova era, que é a era do antropoceno, da qual os seres humanos vêm alterando de forma muito intensa o meio ambiente, a ponto de ter uma era que é denominada a era de alteração dos seres humanos, né? E isso vem afetando o meio ambiente e as próprias sociedades que estão no entorno de forma muito drástica e intensa. Quando eu penso em Florianópolis, eu morei em Florianópolis por 14 anos e eu percebi esse crescimento dia após dia, mesmo sendo moradora, né, local. A gente via o trânsito ficando pior, a gente via região onde tinha floresta sendo derrubada a área florestal para ter maiores construções. A gente viu um shopping que foi construído numa área de mangue, numa área de preservação, da qual futuramente ocorreu, inclusive, um processo judicial, da qual foi conhecido como Operação Moeda Verde, para investigar as autorizações de construção numa área de mangue, que era uma área de preservação. Então, a gente viu uma série de questões que estavam envoltas nesse processo de crescimento. Então, se me perguntares diretamente o que a gente pode pensar para a gente tentar, pelo menos, desacelerar ou pensar em medidas de preservação e conservação do meio natural, a primeira delas é a questão do planejamento. Então, é muito importante planejar como vai ser feito esse processo de urbanização. A outra questão, como é que vai ser feito o processo de fiscalização? Porque não adianta nada a gente ter uma legislação como a gente tem, muito robusta, muito detalhada, e muito até imitada por outros países por ter uma qualidade, não ter uma fiscalização tão intensa a ponto de a gente conseguir construir um shopping em cima de uma região que era considerada uma área de preservação permanente, que não deveria ter sido, né, alterada. Então, a gente teria que pensar nessas medidas. E a conscientização individual, que eu acho que é muito importante, né? A própria questão de vocês proporem um podcast falando de história ambiental, falando do meio ambiente, falando de um parque, e eu acho que já faz parte de um processo dessa tentativa de tornar a história pública e levar esse processo de conscientização para toda a sociedade. Você, Samira, como pesquisadora da área de história ambiental, considera que o seu campo de estudo tem recebido a devida visibilidade nos debates, não só acadêmicos,
mas também políticos, sociais e econômicos sobre a preservação ambiental? Então, a gente quando pensa em história ambiental, é necessário a gente refletir que perto das outras áreas, das outras correntes, ela é uma disciplina bem nova dentro da história. Ela surgiu na década de 1970 aqui nos Estados Unidos, e ela surgiu num momento de crise, um momento que a sociedade vinha passando por questões, que envolviam a escassez de recurso e também danos ambientais muito graves que já vinham acontecendo há algumas décadas e que eclodiram nessa década de 1970. Então a gente costuma entender, quando a gente lê autores como McNeill, Donald Bolster, que a história ambiental, ela veio suprir essa necessidade das ciências humanas, né, que algumas disciplinas até dentro das ciências humanas já tinham, iniciado as suas atividades pensando o meio ambiente como objeto de estudo, mas a história começa a refletir a necessidade de tirar o meio ambiente apenas do plano de fundo e colocar ele realmente a ser estudado, a ser um objeto, a ser entendido, para ter uma história mais completa. Então, mesmo sendo uma disciplina recente, eu acho que ela cresceu muito nas últimas décadas. No Brasil, a gente tem um pioneiro chamado José Augusto Pádua, que é autor de um livro, O Sopro de Destruição, do qual ele iniciou os primeiros trabalhos junto com o Drummond, que foi professor da UNB, a respeito da história ambiental no Brasil. Tem uma figura muito importante que eu acho que é interessante a gente deixar demarcado aqui na nossa atividade de hoje, pois é uma pessoa ainda que está nativa e atuante, ainda na universidade, na nossa Universidade Federal de Santa Catarina, que é a professora Eunice Sueli Nodari, que também foi uma das percursoras da história ambiental no Brasil, uma mulher que trabalhou desde o início do século XXI, foram as primeiras pesquisas dela que foram surgindo, né? Quando a gente fala do século XXI, a gente tem que pensar que já foi quase um quartel, né? Então a professora Eunice vem atuando na história ambiental há quase um quartel. Ela foi minha orientadora, hoje é minha colega de linha, né? Então é uma figura muito importante e que ela foi importante para demarcar a história ambiental no Brasil, porque a gente começou a organizar, eu na época estudante, ela como cabeça, né, o Simpósio Internacional de História Ambiental, do qual foi o primeiro simpósio na área realizado no Brasil. Esse simpósio ele acontece a cada 2 anos, ele foi parado agora durante a pandemia, agora a gente está pensando como é que a gente vai retomar, a gente não quis retomar nesse ano, porque a gente tinha uma série de outras agendas de encontros de história ambiental. Só para vocês terem ideia, a gente tem a sociedade americana, né, que é a American Society for Environmental History, a gente tem a ASSOCHA, que é a Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental, da qual eu faço parte da junta diretiva, eu faço parte da diretoria desde 2021, né, e também que tem uma revista, que é a ALAC, que é a revista que produz atualmente a maior, né, circulação de conhecimento produzido na América Latina a respeito da história ambiental. Além disso, também a gente marca o nosso território na ANPU, na Associação Nacional de História, a gente tem um grupo de trabalho de história ambiental, que foi criado em 2000, no simpósio de 2013, 2011 a gente começou a rascunhar, 2013 ele foi realmente fundado, do qual eu estive na coordenação durante 7 anos desse GT, e que atualmente outros colegas vêm trazendo a história ambiental para dentro da ANPU, que estão na coordenação desse grupo de trabalho, a gente chama de grupo de trabalho. Vamos lá. Então a história ambiental, ela se destaca por ela ter uma função social, como ela tem como intuito principal analisar o estudo dos seres humanos, como eles se relacionam com o meio, a partir do momento que a gente quer entender como é que foi essa atuação, colocar numa balança como é que foi essa relação, se foi benéfica ou não para o meio ambiente e para os seres humanos, a história ambiental nos ajuda a trazer essas respostas. Então, eu acho que ela tem uma função social muito demarcada e muito importante, e ela vem crescendo não somente na academia, mas também a sociedade de modo geral vem buscando respostas na história ambiental, como a questão do parque. A gente não pode falar de Parque do Rio Vermelho sem falar de um trabalho, que é o trabalho de conclusão de curso, que foi apresentado pela Aline Klauck. A Aline Klauck, na época, ela era estudante de graduação, quando eu estava no doutorado, e a gente chegou e teve acesso a toda a documentação do Brennhauser, que hoje se encontra nas obras raras da biblioteca.
E a gente, em conversa, né, chegou à conclusão de que seria uma boa ideia a Aline fazer o trabalho dela de conclusão sobre isso. Na época eu tinha recém-defendido o meu mestrado, que foi sobre o Pinus, e a gente trabalhou meio em conjunto. Inclusive a gente tem uma publicação de um artigo em conjuntas, né, eu, ela e a professora Eunice, enquanto nossa orientadora na época, sobre os incêndios no Parque do Rio Vermelho. Então, acho que é importante a gente lembrar que os historiadores estão aí para demarcar esse espaço dentro da academia, mas também para trazer esse retorno social. Com isso, vamos nos encaminhar para o final deste episódio. Agradecemos a presença da Samira por aceitar nosso convite e por nos trazer reflexões tão pertinentes. Agora, fica o espaço para você fazer algum comentário final sobre algo que não foi dito ou perguntado e também para se despedir. Eu encerro a minha fala lembrando de 2 espaços que são muito importantes sobre a história ambiental aqui no Brasil e no nosso estado. O primeiro deles que é o LABIMA, que é o Laboratório de Migração e História Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, da qual eu sou egressa e sou membro desde 2003 do LABIMA, faz 20 anos que eu faço parte do LABIMA. E que o LABIMA ele foi criado pela professora Eunice Sueli Nodari e pelo professor João Klug e formou uma série de pesquisadores e professores que hoje atuam em universidades do Brasil inteiro. Então, a gente tem colegas que atuam como na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, a gente tem colegas atuando no Paraná, na Universidade Federal da Fronteira Sul, nós somos 4 egressos que trabalham com história ambiental e que saíram do LABIMA. E a gente formou Fronteiras, que é o Laboratório de História Ambiental da Universidade Federal da Fronteira Sul, da qual eu coordeno junto com o professor Marlon Brandt, que foi egresso também do LABIMA, e o professor Clayton Márcio da Silva. E a gente vem desenvolvendo uma série de projetos, inclusive um deles que dialoga muito com a nossa conversa, nosso podcast, que teve um apoio financeiro do CNPq e da FAPESC, importante a gente também relatar, que trabalha com essa transformação da paisagem em função dos monocultivos que foram implementados na região. E esse foi o nosso episódio a respeito do Parque do Rio Vermelho, que faz parte do projeto 30 Minutos de Histórias, aqui do PET História. E se você ainda não conferiu os outros episódios, eles estão disponíveis em qualquer uma das nossas redes sociais e no site do PET História. Aproveite para curtir, comentar e compartilhar nosso projeto com amigos e familiares. E além disso, nos acompanhe para ficar por dentro de todas as novidades. Agradeço novamente a presença da Samira nessa discussão importante e também a toda a equipe técnica. E com isso, ficamos por aqui. Até mais!